Quero saudar todos vocês que estão aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Quem nos acompanha pelo Facebook, quem está conosco também no YouTube, quem visita o nosso canal no YouTube e ainda quem acessa o nosso site www.tvserra.tv. Ali você encontra os conteúdos do dia e também o streaming com a programação ao vivo 24 horas. O que passa nos canais da NET, você acompanha pela rede mundial de computadores. A gente faz tudo para estar cada vez mais junto de você. Eu peço a licença agora durante o período do vídeo para para a permissão, então, de ficar sem a máscara durante o período do vídeo. Depois a gente já reposiciona a máscara também, porque a pandemia aliviou um pouco, mas ainda não está dominada. O vírus continua um pouco intenso ainda em algumas situações, então temos que nos cuidar para que a gente não volte a ter aqueles números, aquelas situações que já tivemos no ano passado e também nesse ano de 2021. Então, todo cuidado, faça a sua parte, eu faço a minha parte, juntos faremos a nossa parte. Recebo hoje aqui nos estúdios, ele também estava de máscara até agora, o presidente do Conselho Gestor Comunitário de Farroupilha, o empresário Daniel Bump, ex-presidente da SIX e atual presidente do Conselho Deliberativo da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. Nesta quinta-feira, a partir das 19h30, estará ocorrendo a solenidade oficial de instalação do Conselho Gestor Comunitário, que é, na verdade, um órgão que reúne entidades representativas de classe do município de Farroupilha e que terá uma incumbência gigantesca: discutir, tratar, analisar, olhar os principais assuntos, as principais demandas do município e também, ao mesmo tempo, assessorar, na medida do possível, orientar as decisões do prefeito municipal de Farroupilha. Presidente Daniel Bump, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios. Bem-vindo, tudo bem? Bom, prazer estar aqui, sempre bom poder falar aí com os telespectadores. Sempre uma satisfação, né, a gente poder expressar aí o que a gente vem fazendo. Com certeza. Esse conselho gestor, Daniel, tu estás à frente dele já há algum tempo, liderando todo o trabalho de organização, de preparo. Claro, tem a instalação oficial dele, mas ele já vem trabalhando também. Vamos resgatar um pouquinho lá no início. É um desejo do prefeito Fabiano Feltrin ter o conselho gestor ao seu lado para poder governar melhor o município de Farroupilha? Na verdade, esse assunto é um assunto que ele já havia sido tratado dentro da SIX, né, durante várias oportunidades. A gente sempre trabalhou em conjunto com as demais entidades. Farroupilha tem esse histórico, né? E se a gente avaliar o histórico das entidades sempre ajudando a comunidade, né? De uma forma ou de outra, mas em várias situações aí, desde instalação de SESI, da UX, né? A própria UTI do Hospital São Carlos. UTI do hospital, depois aí a manutenção ali do hospital em 2017. Hospital, né? Toda uma série de situações que há um envolvimento bastante grande da comunidade e através dessas entidades, né? Então está se compondo um conselho, uma situação de aproximação ainda maior das entidades, numa formalização de um conselho com uma aproximação, né, um aconselhamento, troca de ideias com o poder público, porque ninguém faz nada isolado, né? Nem o setor público faz nada isolado e nem o setor privado. A gente precisa promover e ter uma integração maior disso. As entidades sempre trabalharam em conjunto nas mais diversas pautas. Vamos falar aí a nível estadual, referindo-se à reforma tributária, onde nos posicionamos contra. Todas as entidades aqui de Farroupilha, através das entidades maiores do nosso estado, mas criando força. Essa é a ideia, criar um grupo de pessoas que, trabalhando em conjunto, possa se dar maior força, maior plenitude a diversas
atitudes ou diversas situações que devem ser tomadas pelo poder público e vice-versa. Que seja um trabalho em conjunto. É um caminho de via dupla. Com certeza. Quantas vezes aí a gente se coloca em situações, né, que a comunidade não quer determinada situação e o poder público quer e vice-versa, que a gente possa construir isso em conjunto. De forma alguma vamos ter né, que todas as pessoas tenham uniformidade de ideias, mas nós precisamos sim ter ações voltadas para que as coisas sejam ao contento da maioria. Esse é um dos grandes objetivos, que a gente crie discussões nesse sentido. Já temos cidades que fazem planejamento, né, de longo prazo até para o poder público, até para os próximos prefeitos que irão participar, né, que isso seja uma situação que se consolide e que a gente possa trabalhar em conjunto tendo as melhores ações. Bom, são muitas entidades que integram na largada, porque acredito que depois o próprio Conselho possa receber, se houver outras entidades interessadas também em fazer parte, mas o Conselho já arranca com 15 entidades, é isso? São 15 entidades que participam, então nós temos representantes praticamente de todos os setores, né? Desde a UAB até a SIX? Temos a UAB, né, que é a Associações dos Bairros, temos o CDL, Sindilojas, a AFAVIM, a Elopsi, Sindigêneros, enfim, a OAB. São muitas entidades que participam, reunindo muitas pessoas capacitadas, mas muitas mesmo, né? Então o que a gente pode fazer com isso? Criar grupos de trabalhos para as mais diversas áreas. Pô, um grupo de trabalho ali para falar de turismo, por exemplo. Um assunto que é pertinente aqui à nossa região, né, e à nossa cidade, que vem desenvolvendo. Pô, dentro dessas entidades se pincelam os representantes, né? Porque para fazer determinadas coisas a gente precisa de pessoas, e precisa muitas pessoas, né? E cada um fazendo um pouco a gente acaba contribuindo. Então apenas para falar de um tema, né, que seria o turismo, né? Mas existem outros temas importantes. Agora um tema que é super importante aí, que a gente está discutindo sobre os pedágios, por exemplo, né? Para que a gente leve para dentro de todas as entidades, para que tenha uma discussão do assunto, pelo menos para que as pessoas tenham conhecimento, porque às vezes tu recebe um pacote pronto e tu nem sabe o que está acontecendo. Então são muitas coisas, né, que vão acontecendo, porque o nosso país, o setor público, dá o direcionamento para praticamente tudo, né? Quando eu me refiro, não me refiro a prefeitura municipal nesse sentido, mas governo federal, governo estadual, e depois acabar chegando às prefeituras. Qual é a maior proximidade que a comunidade tem? Com a prefeitura. Mas também é o poder que menos tem capacidade financeira e que tem a maior quantidade de exigências. Então nós precisamos formar um grupo até para discussões com o próprio governo do estado sobre determinados assuntos. Então são muitas as coisas que existem a possibilidade do Conselho avançar. Até porque o problema do cidadão bate primeiro na porta do prefeito, né? Com certeza. E não é na porta do prefeito, né? Da comunidade como um todo, sim, né? Somos todos nós. Então, esse formato é no sentido e na ideia da gente trabalhar em conjunto, oportunizar as pessoas de colocarem e mostrarem as necessidades, né? O direcionamento que precisa, desde a própria área de educação, quem sabe, né? Todos os temas podem estar sendo discutidos, coisas que talvez não sejam tomadas atitudes nesse ano, nem no próximo, mas que talvez reflitam daqui a 5 ou 6 anos, que se plante uma semente para determinadas situações.
Bom, como é que vai ser a sistemática de trabalho do Conselho Gestor? Vai ter reuniões mensais? Serão criados esses grupos? Como é que vai ser a sistemática, presidente? Bom, nós pretendemos ter um encontro mensal, né? Então agora nós vamos fazer o lançamento, que na verdade esse ano aqui nada muito aconteceu, né? A gente teve uma dificuldade de promover até os encontros, sim, né? Já marcamos 2 ou 3 vezes e cancelamos em função do aumento dos casos de pandemia, né? Então chegou agora num determinado momento que a gente vai startar isso para iniciar as conversas, né? Para montar esse grupo, unir esse grupo para ver quais serão as primeiras ações, né? O que o pessoal elenca como prioridade nesse primeiro momento. Bom, vai ter então uma espécie de uma coleta junto a estas entidades que vão indicar os seus representantes, é isso? Os representantes de cada entidade é o próprio presidente. É o presidente da entidade. É o presidente da entidade. Então, e aí cada presidente da entidade participando, ele leva para o seu grupo lá de diretoria e os integrantes, né, para discutir os assuntos e se vai criando aí um grande avanço nesse sentido de discussão e de prioridades. A questão pedágio já foi tema de discussão no Conselho Gestor Comunitário ou ainda dá tempo para engatar uma discussão? Esse eu acredito que seja um dos temas prioritários nesse momento, provavelmente seja um dos primeiros assuntos, né? Que há uma situação que aí já está sendo colocada, né? Sim. E depois tem outros que vão mexer diretamente aqui com o nosso pátio, com a nossa comunidade, né? Com certeza, tem muitas coisas aí para acontecer e que a gente precisa da integração e do envolvimento das pessoas através das entidades, né? Para dar direcionamento. Já teve alguma reunião, mesmo antes da instalação, você já tem trabalhado algumas questões, presidente? Nós já tivemos um encontro, né, e a partir daí não nos encontramos mais, vamos fazer então agora logo de fato após a instalação esse primeiro encontro, né, sim, mostrando para a comunidade e depois iniciar os trabalhos. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o presidente do Conselho Gestor Comunitário de Farroupilha, o Daniel Bump, que hoje é o nosso convidado aqui nos estúdios. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569.
Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Já estamos de volta na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Onde tem NET Claro, tem TV Serra chegando. Além disso, tem Facebook, tem canal no YouTube e também tem o nosso site. Vai lá, www.tvserra.tv. É só isso, tvserra.tv, ali tem as reportagens do dia em vídeo, também tem o streaming da programação que passa ao vivo nos canais da NET. Você pode assistir pela rede mundial de computadores a nossa programação ao vivo. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o presidente do Conselho Gestor Comunitário de Farroupilha, o Daniel Bump. Nesta quinta-feira, a partir das 19h30, uma solenidade no restaurante Parque dos Pinheiros vai instalar oficialmente o Conselho Gestor Comunitário de Farroupilha. Já não tem mais ingressos, enfim, é um evento com capacidade limitada em função também das regras sanitárias. É um evento direcionado para as entidades e para as lideranças da nossa comunidade aqui de Farroupilha. Presidente, como é que vai ser o evento desta quinta-feira, que o senhor pode antecipar também? É uma oportunidade de apresentar, abrir um pouco mais o leque de como vai atuar o Conselho Gestor Comunitário? Exatamente isso, né?
um formato de uma gestão compartilhada do setor público, né, com a comunidade. Então a gente vai apresentar isso, mostrar as entidades e as pessoas que estão participando desse conselho, uma situação nova, né? E esse momento que a gente tem passado, que a gente tem vivido, né, de toda essa pandemia, essa transformação que houve no mundo, é um momento importante, né? Um momento que a gente precisa cada vez mais nos unir, né? E trabalhar em conjunto em prol de um desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. Eu sempre falo da nossa região porque nós não estamos numa ilha, né? Esse conselho também pode se envolver com outras entidades, né? E outras conselhos que já existem em outras cidades também. Então é um formato de integração, é um modelo novo aí que a gente pode avançar. Daniel, você teve uma experiência muito frutífera passando pela Six Farroupilha, dirigindo a Six Farroupilha, presidindo a Six por 3 anos. E agora vivendo um outro lado também, a gente sabe, e o próprio prefeito Fabiano Feltrin tem dito aqui, da tua importância dentro da atual gestão pública municipal. Então, eu te coloco, tu estavas de um lado do balcão, numa grande entidade que era a Six, ainda continua, obviamente, como presidente do Conselho, mas agora muito mais próximo também do poder público municipal. Os governos, as administrações públicas, elas têm que se aproximar cada vez mais das pessoas e uma forma para tanto é usar a força das entidades? Essa é a grande ideia, o grande formato do Conselho, né? Essa proximidade que a gente cria com o poder público. Isso não está sendo criado apenas para esse governo que existe, a gente imagina que isso deve se perpetuar aí por muitos e muitos anos. Um conselho permanente, então. Exatamente, para que a gente possa continuar a trabalhar em conjunto e dar o direcionamento. Porque o que acontece em muitos fatos, né? Os governos, como um todo, a cada 4 anos existe uma eleição, onde acaba mudando o prefeito, o governador, o presidente da República, e muitos direcionamentos são deixados de lado. O que a gente imagina, cara? Que num formato de gestão compartilhada de poder público com a comunidade, a gente possa priorizar o que realmente é importante, que a comunidade quer e que seja importante para o setor público também. Porque o que acontece em muitas situações, né? Determinado governante se elege e acaba perdendo o vínculo com a comunidade, tomando somente atitudes que são, às vezes, de seu interesse partidário, vamos supor, né? Ou as pessoas as quais ele representa. A gente quer uma evolução nesse sentido, né? A gente vem vivendo uma dificuldade administrativa no nosso país, no nosso estado, durante muitos anos, né? Veja aí, sempre um governante se elege aí com mais ou menos a metade dos votos, né? Então, tu já começa com 49% contra ti. Na torcida contrária. Exatamente isso que a gente gostaria de promover num formato diferente. Quando a pessoa se elege, ela não está mais governando somente para o grupo que lhe elegeu, está governando para uma comunidade, para um país, para um estado. Às vezes parece utopia isso que a gente fala, né? Mas a gente quer um pouco menos de competição e um pouco mais de união. Esse é o foco, então, Esse né? é o foco. Claro. Como é que está o diálogo nesse momento junto das entidades com o poder público municipal? Eu fiz essa pergunta ao presidente da SIC, José Carlos Trujillo, nesta semana, e o presidente classificou como muito bom, muito boa essa conversa. Há uma proximidade, talvez, como não se tinha há algum tempo em Farroupilha, Daniel? A conversa está perfeita, está fluindo, está excelente, né?
O governo também precisa de auxílio, é um governo novo aí, né, que entrou há poucos meses, pega o município num estado aí de pandemia, né, um momento super difícil, mas o diálogo está muito além da expectativa, uma situação bastante importante, sempre ouvindo a comunidade. E é claro, tem centenas de regramentos que existem do poder público, um sistema muito engessado, em alguns casos estritamente arcaico, né? Um poder público muito grande que a gente tem no país, muita lei, né, cara? Nós precisamos de maior liberdade em muitas situações, mas está muito boa aí a relação com o governo, né? Essa situação que eu falo de leis não é referência às leis municipais, né? São leis estaduais e federais aí que fazem um regramento muito, às vezes até difícil de ser compreendido. Engessa muito, né? Bom, para a gente fechar sobre o Conselho Gestor Comunitário, ele não é um órgão da Prefeitura de Farroupilha, não. É um órgão da sociedade civil organizada. Com certeza, e as pessoas, além de ser um órgão da sociedade civil organizada, são pessoas que participam sem remuneração nenhuma, né? É tudo voluntário. São pessoas voluntárias que querem fazer algo melhor aí pela nossa comunidade, como todas as pessoas que estão vivendo aí, querem que a gente tenha vida, condições melhores, e a gente tem que se empenhar para isso, e esse é um dos objetivos do Conselho, que a gente possa fortificar ainda mais a união e o desenvolvimento. Já teve a composição de estatutos do Conselho? Ele é regido de estatutos? Nós temos a OAB conosco também, né, nesse sentido, para a gente formatar tudo isso, né? Mas o que a gente quer fazer? Quer conversar com as entidades para começar a elencar as prioridades para depois construir juntos. Exatamente. Sim. É interessante nesse sentido, porque eu estava pensando aqui, por exemplo, o atual presidente da OAB é o Dr. Maurício Bianchi. Daqui a um tempo, o Dr. Maurício não vai ser mais o presidente, haverá outro profissional da área da advocacia que vai presidir a OAB. Então a gente vai ter, por natureza, uma rotatividade de pessoas, né? Essa é uma das coisas bem importantes. Ele vai estar sempre se renovando, se oxigenando, né? Exatamente, sempre trazendo... A gente está aqui de passagem, sim, todos nós, né? Então... você tem que dar a sua melhor contribuição naquele momento que você é chamado. E aí depois vai renovando e vai trazendo novas ideias, e é assim que se constroem coisas melhores. Com certeza. Daniel, vamos virar a página sobre Conselho Gestor Comunitário. Quero te ouvir também sobre esse momento, uma semana muito tensa na capital federal, a questão do voto impresso, voto auditável, o assunto na Câmara dos Deputados, tantos movimentos do próprio presidente da República, colocando em questão também a própria confiabilidade, a segurança das urnas eletrônicas. Eu te pergunto direto, dá para confiar nas urnas eletrônicas, ou o voto impresso auditável é o que daria mais tranquilidade e segurança para o cidadão brasileiro? Olha, nesse momento de total brigas aí que a gente vem acompanhando, uma diversidade de ideias bastante grande, eu acredito que é importante que possa se dar a lisura ao sistema, que a gente possa dar a total credibilidade. O governo gasta dinheiro, usa mal o dinheiro para milhares de coisas, né? Há desperdícios, obras paradas, coisas absurdas, salários desproporcionais, uma série de benefícios. Passando por um momento desse, que a gente está num descrédito dessa situação, eu acho que tem que sim dar mais clareza ao sistema, tem que ter um sistema que possa ser auditável sim, para que a gente possa ter a segurança de que estamos tendo credibilidade, que as pessoas que nós votamos tenham realmente ganho a eleição, né, com segurança para todo o processo democrático que a gente precisa. Então tu defendes o voto auditável? Concordo, acho que precisamos disso sim. O sistema entrou em descrédito, não é de hoje que se fala isso. A gente tem aí um tribunal aí bastante duvidoso, né? Pessoas que trabalham lá por indicação,
Quem conhece aí muitas coisas do sistema lá em Brasília sabe que existe uma insegurança jurídica e um descrédito bastante grande no nosso país. Eu acredito que seria muito importante que a gente pudesse dar clareza a esse sistema, que ele pudesse sim ser auditável. Te preocupa essa questão de um certo conflito entre as entidades, as instituições da República, o Congresso Nacional, Presidência da República ou o governo brasileiro e o próprio Supremo Tribunal Federal? Parece que tem tido aí alguns tensionamentos, principalmente entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Isso é perigoso? Isso que se construiu no Brasil, toda essa situação do Supremo ser estritamente conhecido, onde praticamente todos os membros são conhecidos, isso não se conhece em lugar nenhum do mundo. Eles tomaram uma situação desproporcional à sua capacidade. Parece que eles são mais do que qualquer outra pessoa. Eles colocam em descrédito o nosso país. Nós não temos segurança jurídica porque chega lá determinada lei, isso não pode, agora isso pode. E aí quando você vai ver por trás qual é por que foi tomada determinada atitude, você vê que tem interesse de determinados grupos nessa situação. Outra, por quem eles são indicados? Por quem foram indicados todas as pessoas que estão lá no Supremo hoje? Estão trabalhando a mando de quem? O descrédito está instalado sim, a gente não acredita no sistema como ele está, foi dado muito poder, né, pro Supremo Tribunal, né, ele teria que ter uma lisura maior e simplesmente abolir o sistema político da sua prática e tomar as decisões baseadas nas leis, mas não é isso que a gente vê uma politização lá, vê que eles brigam por determinados grupos políticos. Então isso não é bom, a guerra política entre a Câmara, Senado e Presidência da República, a gente sempre viu isso, né, nos mais diversos momentos, porque tem todas situações políticas envolvidas nessa situação, mas que a gente precisa de um alinhamento maior, sim, e é importante que tenha o voto auditável para dar credibilidade a todo o sistema. Bom, outro assunto para a gente encaminhar, o presidente Bolsonaro entregou na segunda-feira ao Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o projeto que vai substituir o Bolsa Família e que cria o Auxílio Brasil. Ainda não se sabe valores, a questão está aberta também, mas o presidente quer dobrar praticamente o valor do Bolsa Família. É correto dobrar o valor do Bolsa Família? Não é entrar numa questão de política assistencialista, Daniel? Bom, essa é uma questão super complexa da gente falar, né? Porque existem sim uma parte da população que tem a real necessidade disso. Isso é inegável. Só que é difícil medir qual é a parte da população que precisa de fato desse auxílio, né? Desse Bolsa Família, enfim, lá o que seja. A gente acompanhou aí o momento que teve aí várias pessoas se beneficiando do sistema, pessoas que tinham capacidade, né, e não precisavam disso, né? Então, é importante que se beneficie as pessoas que realmente precisam se alimentar e não têm as suas necessidades básicas supridas. Agora, a gente precisa de desenvolvimento no país, né, para que a única política de renda é o trabalho. E nós precisamos uma minimização, né, nós precisamos de uma parte pequena que se beneficie disso. E a gente tem ainda uma parte muito grande da população que precisa desses auxílios. Economia, indústria em crescimento ou estagnação no momento? Olha, a gente já viveu de tudo, né? Durante essa pandemia aí, a gente já teve altos e baixos, setores que foram muito bem, setores que foram mal, houve desregulou, né, a economia como um todo. Acredito que a gente se encaminha para mais em 2 ou 3 meses aí para uma estagnação nesses casos de Covid, aí assim a economia deve começar
girar normalmente e começar a se acomodar. Inclusive tem tido muito problema também de falta de matéria-prima para alguns setores, né? Vários setores tendo muito problema de matéria-prima, peças que faltam, que foram produzidas são produzidas em determinado lugar do mundo, que aí o pessoal teve em lockdown, não produziu, aí começa um desabastecimento em massa. E aí a gente entra na lei da oferta e procura, começa a faltar produto, começa a subir preço. Um momento atípico que a gente tem vivido no Brasil e no mundo. Otimista para encerrar 2021, pelo menos mais equilibrado, e abrir as cortinas de um 2022 mais promissor? A gente imagina sim que tenhamos um ano de 2022 bem estável, né, com um caminho de desenvolvimento bastante grande. E a gente tem acompanhado já que as coisas estão se normalizando. Presidente Daniel Bump, obrigado pela presença aqui. Ele deixa com as considerações finais, algo mais talvez sobre o Conselho Gestor. A TV Serra vai estar presente nesta quinta-feira, estaremos lá também acompanhando esse momento importante da sociedade civil organizada de Farroupilha. E é aquela coisa, né? O Conselho Gestor Comunitário de Farroupilha nasce com o objetivo de ouvir a comunidade. Então, a comunidade que participe, né? Quem participa depois que cobra, agora quem não participa que não vai cobrar, né? Então vamos nos envolver. O envolvimento ele acontece naturalmente já pelas entidades que já participam, né? Na verdade, a gente só está consolidando algo que de fato já existe essa conversação, né? Todas essas coisas. É uma espécie de uma formalização, exatamente, né? É uma formalização de algo que já se tem feito aí muitas vezes em conjunto, mas sempre é importante esse momento e a gente está aí para tentar melhorar, se aprimorar e melhorar, né, a comunidade como um todo. Com certeza. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado, sempre um prazer aí poder falar contigo e os telespectadores. Ótimo, eu sei do esforço do presidente Daniel Bump para ter estado com a gente aqui nos estúdios para esse bate-papo, para esse momento também. Enfim, agenda muito atribulada, mas colocando um pouco mais do que é a dinâmica e também o funcionamento do Conselho Gestor Comunitário do município de Farroupilha, que oficialmente será instalado nesta quinta-feira, dia 12 de agosto. Ficamos por aqui com a edição de hoje da nossa entrevista do dia. Volta a fazer o uso da máscara, vamos usando a nossa máscara, nos protegendo em via pública, continue usando máscara. Eu já fiz a primeira dose da vacina, logo ali à frente vou fazer a segunda dose da vacina, mas mesmo assim vou continuar utilizando a máscara. Um forte abraço, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia.